para responder essas perguntas, a gente tem que responder o que a moto nos informa, né? O que ela se apresenta enquanto construção nossa, para entender por que a gente, principalmente, por que a gente continua andando nela, e se há alguma admiração por alguma coisa que fomos nós mesmos que construímos. Eu digo humanidade, seres humanos, modernidade e ciência, né? Afinal, a gente está lidando com experiências muito transcendentais e muito universais, como o domínio do fogo. Se vocês já pararam para pensar, o motor, seja ele qual for, tirando o elétrico, ele é o controle absoluto, rígido, tal qual um relógio do fogo. Vocês já pararam para pensar que a combustão é uma fogueira sendo controlada ritmicamente, perfeitamente, numa câmara de explosão? Isso é muito bizarro, né? Quem viu aí, por exemplo, A Guerra do Fogo, né, é um filme fantástico. E quem já estudou, né, sobre a Revolução Neolítica, etc., o quanto que o fogo ele transformou a humanidade, ele permitiu que a gente fizesse e evoluísse, que fizesse coisas extraordinárias. E a gente lutou por ele, né? A gente lutou por esse recurso que foi nós que criamos, entre aspas. E agora a gente pegou em pouquíssimas últimas centenas de anos e conseguiu controlar ele a nesse nível, a fazer uma fogueira, a queimar combustível fóssil, que é resto de dinossauro, dentro de uma câmara e fazer ela produzir movimento. E mais, a gente conseguiu criar motores, sejam eles de quais forem, onde você tem um input de energia e um output de energia, ou seja, entra energia, ela se transforma lá dentro, produz um efeito e sai energia, né? A gente consegue controlar o movimento entrópico na natureza e reproduzir os mesmos mecanismos, os mesmos efeitos, o mesmo funcionamento num pequeno sistema, um sistema interno funcionando e a gente controlando, que reproduz, por isso a ideia de hoje, né, inclusive da chamada, né, o homem medida de todas as máquinas, como, na verdade, a vida como medida de todas as máquinas. A vida, ela funciona da mesma maneira que as máquinas. Na verdade, as máquinas são imitações da vida. Você tem um alimento, né, o combustível, você tem a produção de uma energia, como na mitocôndria, etc. Você produz um efeito, você produz, inclusive, descarga, lixo, né, cocô, xixi, como todos os animais, como todos eles vivos, produzem excrementos, a gente produz, né, dióxido de carbono e outros gases nas nossas máquinas, assim como em outras máquinas que produzem também queima de algo, inclusive os motores elétricos também, né, produzem efeitos. Como é que a gente não vai se admirar por uma criação dessa, onde a gente imita a própria vida, né? Onde a gente tenta imitar a própria vida, o sistema da própria vida. A moto, ela é isso, ela nos movimenta, ela produz um efeito dessa queima, dessa engrenagem toda incrível que a gente criou para nos locomover o nosso corpo para lá e para cá. Não tem como não se admirar isso, principalmente porque na geração, eu posso dizer, talvez a nossa geração, nós todos que não são talvez, porque dizem isso, eu não acredito muito nessa história de geração, a gente tem experiências universais, todo mundo tem o mesmo corpo, a gente passa pelos mesmos processos, a gente tem que comer, cagar e respirar, todo mundo passa pelas mesmas formas, mas algumas pessoas, algumas gerações começam a nascer em contato com coisas diferentes, como essa nova geração que nasce em contato com o mundo inteiro, com o universo inteiro, sem ter que sair de casa. Nasce em contato com máquinas, que também são máquinas como essa que a gente está aqui usando agora. Você tem acesso, você não precisa sair. E, inclusive, as gerações mais antigas, como meus pais, ficam assim maravilhados que eles podem estar em vários lugares do mundo sem sair de casa, pelo Google Maps, pelo Street View. Falou, não preciso mais ir em Paris. Paris está aqui no meu computador, está aqui na minha TV, né? Eu posso ir.
E a gente está nessa coisa talvez antiquada ainda, arcaica, de querer levar o nosso corpo até os lugares, de ter experiências reais com o nosso corpo. E a gente continua achando isso fascinante. Então, afinal, muitas das coisas, inclusive depois da pandemia, várias das coisas que a gente fazia, a gente não precisa mais levar o nosso corpo até o lugar X, faz ligações. A gente estaria fazendo como isso há um tempo atrás, conversando entre nós, né? Inclusive que eu nem conheço Belasco, nem o Saulo pessoalmente. São coisas assim que a gente vai passando e a gente não nota, a gente não para entender que isso é muito bizarro, que toda essa experiência é bizarra. E que quem vive essa experiência, não só de pilotar uma coisa que tem duas rodas e pode cair a qualquer momento, não só pilotar e ver a força, né, cinética, a força das rodas em movimento, poder fazer uma curva e etc. Essa é uma experiência gostosa, incrível, porque também é uma experiência universal. Caçadores e coletores andavam nas grandes planícies correndo e tendo esse movimento, né, se movimentando e entrando em experiência. Mas é mais do que isso, né? É essa resistência ainda em querer se deslocar e conhecer lugares e querer estar em movimento. São várias coisas, né? E eu acho que os motores e as motos chegam a um nível tão profundo de reflexão nossa, de admiração nossa, que eu já sugestionei em umas discussões de Gilberto Simondon, que é um cara, um engenheiro, filósofo doido, que fala sobre a individuação dos objetos técnicos e das máquinas. Um dia eu sugeri, será que poderia ser uma individuação tão grande, ainda mais com a inteligência artificial, etc., as máquinas, robóticas, se individua, né? Ou seja, tem uma vida própria praticamente tão grande que a gente poderia considerar até um deus, né? Uma forma de divindade. Assim. Não sei se vocês acham isso. Mas na verdade. É verdade, não. Na verdade, nada, né? Na verdade, mas é uma possibilidade de ver ao que a gente está debatendo. Eu não acredito que a gente seja apaixonado pelas motos. Né? A gente não tem paixão nenhuma por essas motos. Nem essa paixão pelas motos, na verdade, são. Né? Na verdade, não. É uma possibilidade de ver a situação. Elas são uma projeção de uma paixão sobre nós mesmos. Ou seja, somos absurdamente narcisistas. No momento que tu, Belasco, por exemplo, roça a tua roça, que tu poda, que tu pega a tua máquina, a roçadeira, que tu poda as plantas, que tu corta, né? E domestica o teu jardim, domestica a natureza na tua volta, tu tem uma sensação de completude, de totalidade, de domínio sobre a natureza, de controle e de separação daquilo que nós somos e daquilo que nós acreditamos ser, ou seja, cultura, seres humanos, civilização, da natureza descontrolada, da natureza que não consegue ter uma organização, né, das ramificações da grama, das plantas que vão surgindo por tudo que é lado. Essa é a nossa visão do que é a natureza, algo descontrolado. A gente precisa fazer jardins e podar, como o Edward Mãos de Tesoura construía imagens, né, e formas para tentar controlar essa natureza. Que coisa mais controlada possível que uma máquina? Não só controlar o fogo, mas produzir metal, borracha, plástico, juntar tudo isso numa máquina que nos faz locomover, ou que produz coisas em geral. Né? Afinal, as primeiras máquinas não foram para se locomover, né? Foram para fazer várias outras coisas, né? Fazer comida, moer coisas, etc. Máquinas movidas a forças da natureza, como a água, por exemplo. Existe uma série de outras máquinas e a gente fica admirado com as criações do que nós mesmos criamos. Então não tem admiração nenhuma em abrir um motor, porque a gente sabe o que tem lá dentro. É a imagem de nós mesmos, é a imagem e semelhança daquilo que a gente acredita que a gente tem poder de fazer com a natureza, domesticar e controlar ela. E romper com essa agonia eterna em relação à nossa existência, à nossa finitude. Ou seja, quem nós somos
e o que nós estamos fazendo aqui. E a gente fica nessa obsessão em construir um legado, a construir uma história aqui, a mostrar para os outros, e desesperadamente, que a nossa vida faz sentido, que nós, animaizinhos aqui, mamíferos, nesse planetinha, num canto da galáxia, que somos muito importantes, que somos únicos, que somos sujeitos pensantes, que a gente tem consciência, blá, blá, blá. Mas isso é só um desespero em relação à finitude do nosso corpo, da nossa existência, nesse cantinho aqui né, do planeta. Só que o problema maior é que a gente vai ficar incansavelmente construindo essas máquinas que, para nós, são incansáveis e nós somos cansáveis. Então, por isso que eu falo que as máquinas são deuses, não nós brincamos de deuses ao criar as máquinas. A gente cria, assim como a gente criou os deuses, cria coisas que são mais poderosas que nós para admirar essas coisas poderosas, inclusive nos convencer de que essas coisas existem e ficar tão admirados com ela que são, na verdade, uma projeção de nós mesmos. Uma projeção do que a gente gostaria de ser, uma multiplicação, uma potencialização, né, um devir humano. Os deuses são devires humanos, as máquinas são devires humanos. E a gente fica nessa obsessão pela eternidade. E as máquinas são uma projeção dessa eternidade. Eu sei que a minha Shadow 750 vai estar andando depois de eu morrer. Tenho certeza. É uma máquina indestrutível, fazendo manutenção. E eu não preciso fazer manutenção, eu não preciso entender, eu preciso entender a teoria, entender que existe uma explosão, que existe metal, existe né, a extração do minério que transforma em aço, etc. E aquilo ali faz andar. Só saber disso, né, e a gente ter essa consciência disso, a gente já está em outro patamar, né, dos deuses que se transformam em algo beirando a eternidade, porque não são só projeções, né? Elas são formas de extensões nossas, que é para além, né, de uma projeção, ela é uma extensão nossa do que a gente é capaz de fazer. Porque eu falo isso por quê? Porque eu não sei de vocês, mas eu acho que quem é o engenheiro Laerte, eu sei que é e alguns outros também, não teve essa experiência de viajar durante dias e dias e dias e horas, 10, 12 horas, assim como hoje eu viajo de moto, de bicicleta, sem ter motor nenhum, é só um monte de aço com borracha e plástico, onde tu movimenta o teu próprio corpo e potencializa o teu próprio corpo com um sistema de engrenagem, que já é algo genial, né? Uma polia grande com uma polia pequena, com uma correia, e você fazer o seu próprio esforço. E a gente vê o quanto difícil é se locomover, né? Assim como fazer longas caminhadas, longas trilhas, como é difícil se locomover. E depois de ter a consciência disso, tu admira ainda mais ainda essa possibilidade de a gente se locomover com motor. Não te faz esforço quase nenhum. Apesar que é cansativo, mas não faz esforço.